Já estamos de volta com o Manhã da Piedade e agora a gente vai te dar uma dica de saúde. Agora a gente vai conversar sobre a campanha Julho Amarelo. É um mês de conscientização do dia... Julho Verde, perdão, que é o mês de conscientização do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Cerca de 60% dos casos são descobertos, infelizmente, tardiamente, o que aumentam as possibilidades de sequelas nos pacientes e diminui as chances de cura. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com a oncologista e especialista, doutora Flávia Amaral. Bom dia, doutora Flávia. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Doutora, eu queria começar a nossa conversa já perguntando para a senhora quais são os locais mais comuns do câncer de cabeça e pescoço. Ótima pergunta, Vanessa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Mas vamos lá. Os cânceres de cabeça e pescoço acometem principalmente a cavidade oral, então a região da boca, a região da garganta, que a gente chama de laringe, e a região dessa transição entre a boca e a garganta, que é a orofaringe. Existem outros sítios também, como a cavidade nasal ou nasofaringe, as glândulas salivares, tireoide. Mas os três mais comuns seriam cavidade oral, a garganta e a orofaringe. E quais são os sinais e os sintomas do câncer, por exemplo, da boca e da garganta? Bom, principalmente da boca, são aquelas lesões que não cicatrizam. Então, uma ferida na gengiva, uma ferida na bochecha ou na língua, que com o passar do tempo não evolui para melhora. Em relação aos cânceres de garganta, os principais sintomas são rouquidão, alteração da voz, dificuldade de engolir, de deglutir o alimento. E quais são os principais fatores de risco, né? Bom, o principal fator de risco, de fato mais importante, é o consumo do tabaco, né? A gente liga muito o tabagismo ao câncer de pulmão, mas ele é um fator de risco muito importante para desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço e mesmo câncer de bexiga, né? Poucos pacientes sabem disso. Além do tabaco, outros fatores importantes são o consumo de bebida alcoólica, né, principalmente o consumo exagerado, além de infecções por alguns vírus, sendo mais comum o HPV. Entendi. E a senhora falou, né, que muitas pessoas já sabem, né, de todo esse prognóstico do câncer de pulmão, do câncer de outros órgãos. E o câncer da cabeça e do pescoço, agora a gente tem essa campanha que ajuda a dar mais visibilidade para essa enfermidade, mas as pessoas elas precisam conhecer mais sobre esse tipo de câncer? Com certeza, né? Às vezes é um câncer que é mais negligenciado. É importante que o paciente conheça, porque não há uma forma de prevenção, não há um exame que me propicie o diagnóstico precoce, né? A gente sabe muito sobre câncer de mama, a questão da mamografia, câncer de próstata, intestino com a colono, e infelizmente até então o câncer de cabeça e pescoço não tem nenhum exame que eu possa fazer e ser diagnosticado de forma precoce. Então, conhecer, fazer uma higiene adequada da boca, sempre acompanhar, estar atento para aparecimento de nodulações no pescoço, é bastante importante para que o diagnóstico ainda assim possa ser feito de forma precoce. A senhora falou dessa questão de nodulações na região do pescoço e muitas pessoas elas acabam, aí eu vou pedir para a senhora até me explicar um pouquinho melhor, em relação a algumas bolinhas que aparecem, que parece que fazem parte do sistema linfático, aí eu vou pedir mesmo para a senhora me explicar e como diferenciar, né, um carocinho que apareceu de repente como uma proteção para o seu organismo de um carocinho que apareceu que pode colocar a sua vida em risco. Perfeito, Vanessa. Bom, então a gente tem esses carocinhos, né? São as conhecidas ínguas, são os Uhum. linfonodos, como você disse muito bem, faz parte do nosso sistema linfático que está ligado ao sistema de defesa. Então, como são muito comuns as infecções de garganta, infecções do seio da face,
Quando existe essa infecção, há uma atividade, então, do meu sistema de defesa que leva ao aumento dessas ínguas, né, desses linfonodos. Mas, de uma forma geral, Vanessa, quando relacionados à infecção, esses linfonodos, eles são de tamanho pequeno, eles são macios, eles não ficam muito grudados. Quando a gente palpa, eles são móveis. Já quando a gente fala de um câncer, são ínguas que são mais duras, que são fixas e que vão crescendo com o tempo. Nas infecções, passada a infecção, aquela íngua, aquele carocinho, ela vai reduzir. Uhum. No câncer, ao contrário, aquilo tende a aumentar. A gente sabe que ainda a principal causa, né, dessas nodulações no pescoço são de fato infecciosas e não o câncer, mas aquela nodulação que não melhora, que aumenta com o tempo, é muito importante de ser investigada de uma forma mais detalhada. Daí a importância de sempre estar em contato com médicos especializados nessa área, né? Se de repente aparecer um carocinho, procurar ajuda médica mesmo para identificar e até mesmo para se tranquilizar em relação àquilo. Com certeza, né? Só assim é possível fazer essa avaliação. A gente fala muito do toque, do aspecto, mas isso porque já é da nossa experiência, né? Então a gente consegue no exame físico já direcionar qual a etiologia, a causa mais provável dessa alteração. É um tipo de câncer, né? O câncer de cabeça, o câncer de pescoço, eles são tipos de cânceres que dão mais em adulto ou crianças e adolescentes, eles podem desenvolver cânceres nessa região? De fato, Vanessa, são mais comuns em adultos, são mais comuns em homens do que mulheres, mas infelizmente crianças também podem ter. E aí é um espectro, são doenças um pouco diferentes do que do adulto. No adulto, como a gente falou no início da entrevista, são mais cânceres da boca, da garganta. Na criança ou no adolescente, não são comuns, mas acontecem quando surgem, em geral, são outros tipos de cânceres, como linfomas, cânceres da tireoide, um outro tipo de câncer que chama rabdomiosarcoma. Entendi. E depois de diagnosticada a doença, né, feito o tratamento, é possível a pessoa, o paciente, ter uma vida normal? Com certeza, com certeza. Quanto mais precoce é o diagnóstico, Vanessa, mais próximo da vida normal esse paciente vai ficar após o tratamento. Quanto mais precoce, menos intensivo é o tratamento que eu tenho para oferecer. Algo que é muito importante que a gente pontue é que a incorporação de tecnologias na área de medicina, e principalmente na área da oncologia, vem trazendo muito a questão da qualidade de vida. Então, cirurgias que são cada vez menos invasivas, que preservam cada vez mais órgãos, na cabeça e pescoço, até mesmo o uso do robô, cirurgias com corte a laser. Por outro lado, a radioterapia, que é uma modalidade também bastante utilizada no tratamento desse tipo de câncer, vem se modernizando muito. Então, o raio-x que entra ali para matar a célula do câncer, cada vez mais é bem direcionado para tratar só a lesão, para que nenhuma outra região sofra no tratamento. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de que esse paciente seja curado e tenha uma vida absolutamente normal após o término do tratamento. Durante o início, né, da nossa conversa, a senhora falou sobre o tabagismo ser um fator de risco, né, um fator grande de risco relacionado à aparição de câncer nessas regiões, pescoço e cabeça, mas o tabagismo, como a senhora também falou, né, ele não é o único fator que determina que uma pessoa vai ter câncer nessas regiões, né? É importante a gente frisar isso. Assim, realmente, Vanessa, o tabagismo é o principal e é algo completamente evitável, né? A gente bate muito nessa tecla porque, e não só para cabeça e pescoço como outros, mas sim, você está correta, a gente comentou um pouquinho de outros fatores, consumo de bebida alcoólica, infecção por vírus, HPV, um outro menos conhecido chama Epstein-Barr, até mesmo a poluição do ar ou precariedade na higienização da cavidade oral são outros fatores de risco.
E muito interessante que o Brasil, a gente vem falando cada vez mais de vacina nessa época Uhum. do Covid, e é importante que as pessoas saibam que no Programa Nacional de Imunização existe a vacina, é oferecida a vacina para HPV, tanto para crianças do sexo feminino quanto masculino, e é uma vacina que previne, então, o câncer de colo de útero e também previne os cânceres de cabeça e pescoço que são relacionados à infecção por esse vírus. Uhum. A gente está falando, né, hoje em específico, pela campanha Julho Verde, mas é importante também a gente salientar que esse cuidado a gente não tem que ter apenas no mês da campanha, né, doutora? Eu sempre costumo falar, não é porque o Outubro Rosa, né, é difundido, é divulgado, que a gente tem que se preocupar com o câncer de mama apenas em outubro. Não, o corpo humano ele exige uma manutenção periódica, né? A gente tem que sempre olhar, porque o nosso corpo ele fala muito, né? Com certeza, em especial a cabeça e pescoço, eu dependo do sinal do meu corpo para o diagnóstico, né? É Uhum. muito legal a gente ter esse calendário durante todo o ano, porque mesmo quando a gente fala na mama, na próstata, no pulmão, a pessoa se atenta para o que você disse, né? Se atenta para ela. Quando existe essa campanha, mesmo que não seja exatamente aquele câncer, né? Aquele local, você conhecer o seu corpo, entender os seus sintomas, se preocupar e procurar ajuda, né? Nesse momento, de novo, aí a gente falando de pandemia, não deixem de procurar um médico caso esses sintomas que a gente comentou hoje apareçam. O diagnóstico tardio, ele muitas vezes tira a chance de curar o paciente e quando não, traz complicações do tratamento que às vezes são definitivas. E a pessoa, como a senhora falou, ela pode ficar com sequelas caso seja descoberto, né, um câncer muito tarde e não seja possível, né, começar a tratar aquela célula cancerígena já no inicinho? Sim, então, infelizmente, quando a gente está falando de uma área que é muito nobre, que tem muita relação com a respiração, muita relação com a alimentação. E, por vezes, para que o câncer seja curado, eu preciso de tratar intensamente ou ressecar partes dessas áreas nobres. Então, alguns pacientes podem ficar traqueostomizados, né, quando a gente Uhum. tem aquele caninho aqui no local da garganta, mas na verdade aqui, né, na traqueia, para que o paciente possa respirar, Uhum. e algumas outras vezes até a via de alimentação. Então é feito também um buraquinho na parede da barriga ali que vai dar uma comunicação com o estômago para que o paciente possa ser alimentado através de uma sonda. Então essas são sequelas que, em alguns casos, são permanentes diante do diagnóstico já em fases mais avançadas. A gente está caminhando já para o final da nossa entrevista. Claro que surgem muitas dúvidas relacionadas a esse tema, como a gente já falou aqui, né, que precisa ser falado mais para as pessoas tomarem mais consciência que existem cânceres nessas regiões e que eles têm cura desde que sejam diagnosticados precocemente. Mas eu queria que a senhora, assim, se fosse para fazer um resuminho bem breve do que a gente falou aqui, cuidados, prevenção, qual seria a melhor maneira, assim, de prevenir esse tipo de câncer? Perfeito, Vanessa. Bom, então a primeira orientação é cessação do tabagismo. O cigarro, ele é um fator de risco para o câncer de cabeça e pescoço, pulmão, bexiga, outros cânceres, mas também ele vai, ao longo prazo, fibrosando o pulmão, dando o que a gente chama de enfisema. Então, pacientes podem ficar aí com falta de ar, né? Não existe mais uma justificativa para o consumo de Uhum. cigarro, né? Anteriormente, há décadas atrás, quando o cigarro surgiu, não sabiam dos malefícios, hoje a gente sabe. E quando a gente associa esse fator de risco com a bebida alcoólica, aquilo se potencializa. Então, são medidas do nosso dia a dia que a gente pode tomar para prevenir esse tipo de câncer. Pacientes que já são tabagistas ou que consomem bebida alcoólica, saber que parar ainda reduz ao longo prazo a chance dele vir. Então,
todo dia vai ser o momento de parar. Como você falou, não é só o mês da campanha, sempre é importante que eu esteja disposta a tomar hábitos de vida saudáveis e conhecer o meu corpo, saber identificar mudanças, coisas que surgiram que anteriormente não estavam ali. E levar em consideração, né, doutora Flávia, que o tabagismo ele não causa mal apenas para o tabagista, apenas para a pessoa que está fumando. É um mal que acontece em cadeia, né? Pessoas que você ama vão sofrer as consequências daquele tabagismo, consequências físicas pelo contato direto ali, né? E consequências psicológicas também, caso você comece a ter alguma doença relacionada ao uso indiscriminado do tabaco. Então, fica aqui o nosso apelo, né? Pare de fumar, é difícil, é difícil, eu imagino que seja muito difícil você parar com um vício de anos, mas pense na sua qualidade de vida e nas pessoas que você ama. Eu acho que esse é o maior incentivo para que quem está aí do outro lado, que está nos acompanhando, possa realmente tomar essa decisão de parar e ter sim uma qualidade de vida, né, doutora Flávia? Sim. Saber que ainda é tempo, né, Vanessa? Sim. Assim, mesmo que eu já fumei 20, 30 anos, eu vou ter benefícios se eu parar de fumar? Sim, isso é cientificamente provado. Então, sempre é tempo de parar de fumar. Acho que suas colocações foram excelentes, né? Quando a gente envolve também a questão da família, as pessoas que estão à nossa volta e que também podem ser prejudicadas de diversas formas por esse hábito. Com certeza, todo dia que amanhece, eu costumo falar que todo dia que amanhece é uma nova chance para a gente fazer diferente, fazer novo. Então, tome a iniciativa na sua vida e realmente aproveite mais do que a vida pode te oferecer, coisas boas, como a família, como o amor, os amigos, o carinho. Então, pare de fumar. Doutora Flávia, eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui. Foi assim um bate-papo rapidinho, mas eu acho que deu para a gente jogar mais luz sobre esse assunto que a gente precisa discutir tanto, que a gente precisa levar a conscientização das pessoas sobre o câncer de cabeça e pescoço. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Vanessa. Obrigada pela oportunidade, obrigada por poder passar isso, né, para os nossos pacientes, pelos telespectadores, que essa mensagem de prevenção, de mudança de hábitos e de sinais que a gente deve ficar atento. Obrigada a você. Muito, muito obrigada. Excelente quinta para a senhora. E, gente, é isso. É muito difícil ver alguém que você ama tanto sofrendo. Então, tome essa decisão, assim como a doutora Flávia falou, além de prevenir várias doenças decorrentes do tabagismo, você está prolongando a sua vida ao lado das pessoas que você ama. Uma vida saudável, uma vida de alegrias, que é o que a gente quer sempre. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não. Já já a Manhã da Piedade está de volta para você.